Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Guedes, sou psiquiatra e hoje eu venho trazendo aqui com vocês uma pessoa inédita aqui no nosso bate-papo, que é a Joedna, psicóloga aqui que trabalha junto com a gente aqui na Unitar. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre relacionamento abusivo, um tema que realmente está em evidência, sempre está em evidência, até porque todo mundo se relaciona e sempre a gente tem aquela dúvida também, será que esse relacionamento daquela pessoa ou o meu é um relacionamento que está sendo saudável ou não? Joedna, como que eu posso identificar um relacionamento abusivo? Primeira coisa, Tiago, o que a gente precisa entender é que relacionamento abusivo não significa uma agressão física, ou você passar por agressões físicas, né? A falta de respeito, o autocontrole demais, o direcionamento agressivo na fala, né? Tudo isso pode estar dentro de um relacionamento abusivo, não necessariamente a questão da agressão física em si. Então, isso a gente precisa prestar atenção. Mas a grande questão é, quem está envolvido dentro de um relacionamento abusivo não consegue perceber. Geralmente as pessoas não reconhecem que estão num relacionamento abusivo pela questão da carência, a carência afetiva. E há essa dificuldade dessa percepção. Por quê? A pessoa não reconhece o que está passando, né? Invalida aquilo que está sentindo. Também há o abuso psicológico da parte do companheiro ou da companheira, dessa ideia de dizer, você está louca. Então ela passa a se desperceber, né? Ela não acredita em si mesma. Então isso é muito importante de frisar, né, que a pessoa que está no relacionamento abusivo, geralmente ela não reconhece. É importante isso que você me falou, a questão da dependência emocional do outro, né? Porque às vezes a dependência termina sendo uma das causas que a gente começa a se permitir, né? Coisas que muitas vezes a gente não gostaria de fazer, a gente termina permitindo ser feito, coisas que a gente não aceitaria por nossos princípios, mas a gente termina abrindo mão e permitindo que aconteça, por uma carência, por um medo de ficar sozinho, por um medo, né, daquela pessoa ir embora e te deixar só, né? Então, essa carência afetiva muitas vezes é a base, né? É a base. E é algo que não depende exatamente do outro, né? O mais interessante é isso. Porque a carência afetiva é daquela pessoa que sente, não é o outro que gera isso em você. Né? E no relacionamento abusivo, se você já entra com essa dependência afetiva, existe uma chance muito grande de você terminar sendo, como que eu posso dizer? Manobrado, manipulado por aquela pessoa. Então, por isso que é sempre importante a gente entrar em um relacionamento de uma forma mais saudável, né? Uma pessoa que esteja realmente pronta para ter um relacionamento a dois e não no sentido de que uma necessidade do outro. Então, como que seria para poder descobrir que aquela relação está saudável ou não? Tem alguma alguma dica para poder perceber isso? É preciso que a pessoa atente-se ao seu ciclo social. As pessoas, às vezes, reconhecem muito mais do que a pessoa que está sendo manipulada, né? Então, prestar bem atenção no que as pessoas falam, né? No olhar também do outro. Porque muitas vezes o carente, né, o que tem essa dependência emocional, ele invalida a sua emoção, ele não acredita muito em si. Tem a questão da insegurança também, né? Então ele precisa muitas vezes encontrar no outro isso. Na questão do Big Brother, esse assunto veio à tona, né, na mídia por causa disso recentemente, e a gente percebe que dentro da casa alguns participantes chegaram para falar algo de estranho, um estranhamento dentro daquela relação deles, do casal, e eles não percebiam isso, ao ponto de depois eles ainda questionarem, você está se sentindo assim, né? Porque eu não sei se eu estou fazendo isso ou não, né? Então, existia esse estranhamento e mesmo os amigos falando ali, os supostos amigos, né? Porque ali acabaram de se conhecer, mas as pessoas da casa falando, aquelas pessoas não pararam para pensar sobre, né? Simplesmente deixaram correr o abuso, né? E foi preciso interferir, né? Antes que gerasse algo realmente maior, como agressão física e etc. É isso. O abusador, né, ele tem essa característica. Muitas vezes ele vai se relacionar com uma pessoa também, né, como a gente falou, que sofre de carência, né, que se relaciona de uma forma disfuncional. Então, o abusador, ele também não vai reconhecer que aquilo faz mal. Para ele é natural, ele age assim, ele age com as pessoas assim.
às vezes até no ciclo familiar, ele age daquela forma. Então, ele não vai acreditar e vai fazer com que a pessoa que está sendo abusada também não acredite que aquilo é prejudicial, que aquilo não é saudável, que aquilo está fazendo mal. Os detalhes das falas de tipo, você é cheio de frescura, você não me toque, tudo você se chateia, sabe? Desmerecendo a emoção daquela pessoa. Então, é preciso estar bem atenta sobre esses sinais. Outra questão é o ciclo, que é muito comum em todas as relações abusivas, que é a fase da tensão, que é aquela fase que parece que aconteceu alguma coisa, parece que teve um problema, parece que você fez algo de errado e tem aquela tensão no relacionamento e absolutamente não tem nada real acontecendo. É só a tensão do abusador. Ele está mal por alguma coisa e causa essa tensão na relação. Depois dessa tensão, por qualquer coisa que acontece, tem explosão, que é a agressividade, as brigas, né? A agressividade na fala. E depois, o pedido de desculpa, a lua de mel, a viagem, o presente. E você vive nesse ciclo o tempo todo achando. Uma hora você acha que tem alguma coisa de errado, tem um problema, né? Mas quando chega a fase da lua de mel, é o amor da minha vida. Existe uma forma de salvar essa relação? De fazer uma terapia de casal ou algo do tipo que pode salvar a relação, ou ela sempre vai tender a ser abusiva e realmente o término é a solução? É a grande questão, né? Qualquer relação, muitas vezes, seja de relacionamento amoroso ou até na amizade, ele vai levar essa dependência, né? Ele vai querer suprir algo com todas as relações que ele for ter na vida. E ou ele trata isso nele, ou sempre ele vai atrair certos tipos de relação. É o velho dedo podre, né? Exato. O dedo podre, não é bem o dedo podre, na verdade, é porque você termina agindo sempre da mesma forma, entrando no relacionamento da mesma forma. Exato, né? É a permissão que acontece, porque uma pessoa que não tem uma dependência emocional, não tem a carência afetiva, e ela se relaciona com alguém e percebe, né? Ou ela em algum momento ela é destratada ou ofendida ou tem um controle sobre aquela pessoa, ela vai perceber isso muito mais facilmente do que quem não tem. Porque quando a gente não tem, a gente permite continuar ou ficar dentro de uma relação ou dentro de relações que nos faz mal, porque a gente não vai entender que aquilo está nos fazendo mal. Você tem que tratar individualmente. A pessoa abusada tem que ser tratada e o abusador também tem que ser tratado, e posteriormente uma terapia de casal, né, para que as coisas funcionem e você consiga restabelecer essa relação, né? Seria uma possibilidade, mas teria que haver a consciência das duas partes, e isso aqui é a grande questão, né? Porque a gente sabe que todo processo terapêutico precisa da consciência. Sem a consciência não há andamento em nenhum processo terapêutico, né? A consciência de que você precisa, a consciência que tem um problema, a consciência que tem que mudar e que depende de você, né? E aí, se houver essa possibilidade, poderia, né? A questão é muito difícil, né? Então, independente de eu estar junto ou separado, né, eu preciso realmente tratar essa minha carência, essa minha dependência emocional, porque possivelmente os próximos relacionamentos também serão conflituosos, né? Exato. Você não tem culpa de estar num relacionamento abusivo. Não, de jeito nenhum. É a primeira coisa que a gente precisa entender. O abusado não tem culpa, mas ele tem responsabilidade de continuar, de permitir. Claro que muitas vezes não há consciência do abuso, mas há permissão, às vezes até inconsciente, de continuar, de ficar naquela relação pela carência, por medo, de ficar sozinha. É aquela velha história, né? Fulano gosta, né? Ela apanha dele, ou então ele apanha dela, sabe que existe uma traição, que humilha e tudo mais, mas gosta porque tá com ele ainda. Isso é bem clássico, né? Assim, a gente escutar. E, na verdade, o que está envolvido ali é uma dependência, é uma questão, né, emocional grave, que precisa ser tratada, que precisa ser cuidada. Aquela pessoa realmente ter forças para poder sair daquela relação. É por isso que a gente trabalha muito. E precisa trabalhar a questão da autoestima, do entender que o que é que você merece estar passando por isso, né? Você merece escutar isso, como muitas vezes
dentro do Big Brother, né, as frases que foi colocado, será que você merece escutar aquilo? Será que a mulher que você é, sabe, merece passar por aquilo? Então, essas perguntas precisam ser colocadas também, inclusive, para a tomada de consciência. É interessante essa questão da autoestima. Dentro do próprio Big Brother, né, também sai alguns takes, assim, algumas partes, em que existem alguns participantes com uma autoestima assim, uou, que as pessoas colocam até assim, poxa, essa autoestima não dá pra entrar em cápsula não, pra tomar, né? Porque são autoestimas assim, eu não lembro o nome dos dois participantes, mas que tem essa característica, é isso. Poxa, é importante, a gente trabalha a autoestima, a gente sempre fala sobre isso, a gente vê a necessidade das pessoas terem essa autoestima, mas até que ponto essa autoestima ela pode ser também algo meio perigoso, assim? Quando se tem a autoestima muito elevada, a gente entende que tem um problema ali. Tudo que é um excesso é disfuncional. Então, a autoestima muito elevada, às vezes, é uma insegurança. Você quer esconder algo. Então, você, muitas vezes, também está ligado à dependência, à carência, né? E você quer... reafirmar. Exatamente. Você quer se reafirmar, validar aquilo que você é, o que você quer que as pessoas achem que você é. Tudo em excesso é disfuncional. Então, a gente precisa entender isso. Inclusive, a autoestima elevada é característica de abusador, né? A pessoa que tem essa autoestima muito elevada, ela vai tender também, às vezes, a diminuir o teu parceiro, né? Você é muito melhor do que teu parceiro, você vai estar sempre ali. Como no caso do programa, né? Ele querendo sempre dominar as falas, ele reclamando com ela que ela não deixava ele falar, porque, né? Precisava se sobressair. Muito bom, então, Joelma. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje, pela participação, por ter aceitado o convite uma hora dessa, nós gravamos aqui. E teremos outros vídeos, novos vídeos com outros assuntos que virão. Muito obrigado pela participação. Obrigada eu, né, pelo convite. E a gente conversar sobre esse assunto que é tão importante e a gente pode falar 1000 vezes, ainda precisa ser falado, né? Verdade. Até a próxima. Até o próximo vídeo.